O capítulo 5 do material didático sobre o juízo final diz: o que será julgado? A Bíblia usa 3 expressões para descrever o que será julgado. Romanos capítulo 2, versículo 16: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, disse o apóstolo Paulo. Segredos, ou seja, todas as obras dos homens. Tem coisas que um homem faz que ninguém mais descobre, ele nunca conta para um amigo, nunca conta para a esposa, para os filhos, nada. Aquilo ali vai para o túmulo com ele, tá ok? Mas Deus sabe de todas as obras dos homens. Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras serás julgados. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Bom, essa questão aqui é bem interessante. Jesus está dizendo o seguinte: através das suas palavras, você demonstra o que você acredita. Então, observe, uma pessoa que acredite que se ela não usar, um exemplo, tá bom? Uma camisa abotoada até aqui na garganta, se ela não usar isso, é pecado. Então, o que acontece? Ela resolve fazer isso, mesmo achando que é pecado. Então, o sentimento dela é como se ela estivesse pecando. Eu sei que isso é pecado, desagrada a Deus, na interpretação dele, mas eu vou fazer. Ou seja, ele está decidindo fazer algo que ele acredita ser pecado para Deus. Na verdade, não é pecado, mas nesse caso ele está pecando. Por isso que o apóstolo Paulo disse: tudo que não é feito por fé é pecado. Ou seja, a pessoa que acredita que uma determinada coisa é errada, se ela faz, é pecado. O apóstolo Paulo disse isso porque tinha alguns que consideravam errado comer carne, só comiam legumes. Essa pessoa, se ela comer carne, ela está pecando, porque ela está decidindo desobedecer a Deus. Então não é o ato de comer carne, mas é o ato de decidir desobedecer a Deus. Veja também Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, tudo que os homens fizeram, bom ou mal, certo ou errado, Deus vai trazer a juízo todas essas obras. No capítulo 6 do material didático, eu coloquei uma pergunta aí que é difícil ou quase impossível de ser respondida, né? Com que corpo os homens se apresentarão? O material didático diz: a Bíblia descreve o corpo do salvo como sendo incorruptível, glorioso e eterno. Não há nenhuma descrição do corpo dos ímpios, contudo descrevemos os seus corpos como sendo eterno e sem glória. Ou seja, a descrição que a Bíblia faz é de um sofrimento eterno, porque o espírito e a alma, eles são eternos, os espíritos são eternos, ok? Então, o homem, quando morreu, seu espírito e a sua alma foi ou para o local dos ímpios, onde estava o rico, ou para o lugar de repouso, onde estava Lázaro, o justo. Tá ok? Então, aqueles que morreram durante o milênio vai continuar seguindo esse critério. Eles vão para esses lugares aguardar a ressurreição. Quando eles ressuscitarem para aparecer no juízo final? Bom, quem for justo vai com um corpo incorruptível, eterno, glorioso. Já quem for ímpio, ele certamente receberá um corpo também, apesar da Bíblia não descrever. Então, aquele espírito, aquela alma receberá um corpo, e a única definição que nós colocamos é um corpo eterno. Terá que é um corpo espiritual também, tá ok? Mas é para ele viver eternamente em sofrimento no inferno. O capítulo 7 do material didático diz, é uma pergunta, né? O inferno está no centro da terra? Os judeus acreditavam que sim. Como no inferno estão almas, ou seja, seres espirituais, não fazemos uma localização geográfica, ou seja, não é certo você fazer
uma localização geográfica do inferno, tá ok? Você tem seres espirituais vivendo lá. O conceito judaico do inferno no centro da terra deriva do texto que diz que Corá desceu vivo ao inferno. Números 16, versículos 32 e 33. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Então, eles desceram vivos ao sepulcro ou desceram vivos ao inferno. Também um dos termos que é traduzido por inferno, ou pelo abismo que dividia o lugar do sofrimento do seio de Abraão, é Terrom, que significa interior da terra. Então, quando o rico estava no local de sofrimento e clamou para que Lázaro molhasse o dedo numa água e refrescasse a sua língua, tocasse na sua língua, Abraão disse que havia um grande abismo entre eles. Bom, esse abismo, qual o termo que foi utilizado ali? Foi o termo Terrom, que se traduz por interior da terra. O comentário prossegue. Também já vimos cientistas que diziam ter inserido um microfone na superfície terrestre e depois de uma longa profundidade foram gravados gemidos. E as pessoas falam, que ele então teria chegado no inferno, porque ele teria perfurado o solo, perfurado até que chegou num grande vazio, um local de grande temperatura, e lá ele ouvia gemidos. Eu acho essa descrição estranha, Eu comento, almas são seres espirituais, elas não geram som que possa ser gravado por um microfone, como existe esse texto de um cientista que teria escrito isso. Eu, infelizmente, acredito que chega o nome moderno que estão dando para isso é fake news teológica, Capítulo 8. Os 7 livros a serem abertos. Apocalipse 20, versículo 12 diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, existem livros e existe o livro da vida. É claro que a Bíblia ela não dá nome para cada um desses livros, mas para descrever as obras dos homens, o que nós temos nas Escrituras? Nós temos uma série de definições de livros que descrevem alguma coisa que o homem passou. Então, por exemplo, no Salmo 56, no versículo 8, ele diz: Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Ou seja, tudo, vamos descrever, tudo que o justo, tudo que o temente a Deus sofre aqui na terra, ou que sejam lágrimas de intercessão, tudo isso estão num livro que Deus descreve. É claro, sempre, como eu disse, esses livros são simbólicos, Já que Deus não precisa de anotações, ele não esquece das coisas, ok? Bom, o livro das indignações do Senhor, que aparece lá em Isaías 34, versículo 1, que nos diz: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. E no versículo 16, buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará.
próprio Isaías também fala no livro da recompensa, Isaías capítulo 65, versículo 6, que diz: eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei. Sim, deitar-lhe-ei a recompensa no seu seio. Então, está escrito também diante de Deus, como, sempre lembrando, é um livro simbólico, mas está escrito diante dele. E aí também tem em Mateus 3,16, livro da palavra, anota todas as palavras dos homens, palavras boas que nós falamos contra alguém, palavras pesadas que nós falamos contra alguém. Então, todas essas coisas estão anotadas, né? Lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16, também nos diz. Em Romanos, capítulo 2, versículos 15 e 16, o livro da consciência, esse texto que nós já estudamos hoje, que o apóstolo Paulo diz que a nossa consciência, ela nos acusa ou ela nos defende. Então, tudo que nós fazemos, a nossa consciência está nos acusando e isso está sendo anotado para ser cobrado no juízo final. Em Hebreus 12, 23, fala do livro dos primogênitos e o livro da vida, que é falado por toda a Bíblia. Bom, eu peguei esses exemplos para falar que todas as obras dos justos estão anotadas no livro da vida, ou o nome dos justos está anotado no livro da vida. E tem que ter também, pelo menos, um livro, vamos dizer, da morte, vamos colocar assim, o livro da condenação, simbolicamente falando, claro, mas descreve as pessoas que, infelizmente, seguiram o caminho mau, seguiram o caminho dos ímpios. O capítulo 9 do material didático diz: quanto tempo durará? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8, ele nos diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Bom, por que eu separei esse versículo? Esse versículo, eu não acredito que ele diga que literalmente o tempo de Deus de um dia seja 1000 anos, tá ok? Na verdade é um tempo simbólico para Deus, porque Deus ele não está limitado a esse tempo. Na verdade podemos dizer que não existe o tempo para Deus. Então, quando nós sairmos desse mundo, esse mundo deixa de existir. O que nós conhecemos por tempo é o tempo que a Terra dá um giro no seu próprio eixo e ao mesmo tempo dá um giro em torno do Sol e o Sol dá um giro na Via Láctea. Então assim os homens vão contando esse tempo, tá ok? Mas para Deus, depois que nós estivermos no juízo final, o mundo físico deixou de existir, então essa contagem de tempo deixou de existir. Então não existe como responder quanto tempo durará o juízo final, porque quando ele acontecer, já não existirá mais tempo, né? Nós estaremos vivendo a eternidade.